Meu Deus, o silêncio está cada um dos seus gatos da frente. Quem prestar atenção aqui? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o cristianismo. Essa aqui é a maior religião do planeta. Tem mais de 2 bilhões de fiéis. O cristianismo vem de Cristo, o Jesus Cristo. Cristo é uma palavra grega que vem do hebraico Messias. As duas têm o mesmo significado, que é ungido. Segundo os cristãos, Jesus seria ungido, enviado pelo Pai, o próprio Filho de Deus encarnado. É o Deus feito homem. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, segundo as escrituras sagradas cristãs, que é a Bíblia. A Bíblia, o próprio Deus se encarnou, se sacrificou, sofreu a sua paixão, morte e ressurreição, tudo para salvar a humanidade. E Jesus, depois de sua obra em vida, depois de sua morte, paixão e ressurreição, ele passa períodos aparecendo ali para os discípulos de 40 dias, depois tem o Pentecostes, e envia o Espírito Santo para guiar a igreja. Depois do Pentecostes, os apóstolos começam a sair para pregar, levar a boa nova, a boa notícia, o Evangelho de Jesus Cristo para todos os povos. E como o Espírito Santo acompanhava a igreja e os apóstolos, eles começaram a empreender feitos similares aos que Jesus fazia, tanto com as pregações que inflamavam multidões, quanto também com as curas e libertações, ou seja, curava os doentes e libertava as pessoas do demônio. Então hoje nós vamos falar de um trecho da Escritura que está no Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. O Atos dos Apóstolos teria sido escrito por Lucas, o discípulo de Paulo, chamado Lucas, era um médico. Paulo foi um discípulo que vem posteriormente, no Atos dos Apóstolos também. Vamos falar da cura do mendigo empreendida por Pedro. Pedro, que era o líder da igreja primitiva, segundo os católicos, inclusive seria o primeiro Papa. Então, Pedro era um apóstolo que chamava Simão no primeiro momento. Simão significa frágil, quebradiço, caniço rachado, enquanto Pedro significa pedra, rocha, firmeza, né? Então, e aí Jesus muda o nome dele para Pedro justamente porque ele vai ser o sustentáculo da igreja. Jesus diz para ele: Pedro, tu és pedra, e sobre ti edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tudo que ligares na terra será ligado também no céu, tudo que desligares na terra será desligado também no céu. Foi as palavras de Jesus para Pedro. Depois Pedro negou Jesus 3 vezes, foi chamado até por Jesus de Satanás, mas no final, depois da ressurreição, Jesus vai e fala: Pedro, tu me amas? Pergunta 3 vezes para Pedro, ele disse que sim. Fica até meio triste, porque Jesus estava duvidando do amor dele. Aí Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro vai ser o apóstolo principal dos Atos dos Apóstolos no início. Depois começa a atividade de Paulo, que vai ser ainda mais importante, principalmente para levar o Evangelho para outros povos. Primeiramente, a comunidade cristã estava voltada a catequizar, ou evangelizar os judeus, tentando converter o povo judeu. Com Paulo, a igreja vai se expandir mais ainda e vai buscar os gentios, os pagãos. Então Pedro curou o mendigo em nome de Jesus Cristo. Aí começa isso que é usado hoje, principalmente em igrejas evangélicas, né? Eles falam alguma coisa, né? Está amarrado em nome de Jesus. Deus fala em nome de Jesus. Está amarrado com o demônio, está curado em nome de Jesus, ou qualquer outra expressão comumente usada nas igrejas evangélicas, porque era assim que os apóstolos faziam. Em nome de Jesus você está curado. Em nome de Jesus do Nazareno, porque ele era de Nazaré. Antes, porque ele era um paralítico mendigo. Então os discípulos, depois do Pentecostes, começam a trabalhar em nome de Jesus. Isso aconteceu ali entre os anos de 29 e 31 depois de Cristo, em Jerusalém, porque essa primeira comunidade primitiva ali não expandiu muito para começar esse processo de expansão com Paulo.
Pedro era um líder entre os fiéis, entre os discípulos, os apóstolos. Ele foi 2 vezes preso pelo Sinédrio, mas desafiadoramente leal a Deus. Ele foi apresentado, ele foi julgado, o Sinédrio preferiu não condená-lo. Né? O Pedro estava no círculo mais próximo dos discípulos de Jesus, inclusive teria sido designado por Jesus para ser o líder da igreja nascente. João estava com Pedro também, ele era irmão de Tiago, filho de Zebedeu, estava com Pedro aí quando curou o mendigo e depois eles foram presos por conta disso, porque a fama começou a se espalhar, mais de 5.000 pessoas se converteram depois dessa cura, e aí isso começou a incomodar os religiosos judeus. O judaísmo, que era outra religião, que enxergava o cristianismo como uma ameaça. Né? O Sinédrio era essa corte, a Corte Suprema de Jerusalém, era presidida pelo sumo sacerdote. A sorte deles que tinha um sujeito lá chamado Gamaliel, do conselho do Sinédrio, que acabou defendendo eles, dizendo que se matasse eles ia ficar pior, porque matando Jesus Cristo, o cristianismo começou a se espalhar, se matasse os discípulos ia se espalhar mais ainda. Aquilo que depois os padres da igreja vão dizer o seguinte, né? O sangue dos mártires é fermento, ou é fertilizante que só faz aumentar o número de fiéis. Porque a igreja primitiva, boa parte dos discípulos foram todos martirizados, mesmo assim a igreja continuava crescendo cada vez mais. Aí chega um momento que depois a religião cristã se tornou predominante no Império Romano e foi substituída. Aí de perseguida ela passou a perseguidora. Então, um dos mandamentos principais de Jesus era o mandamento da caridade. O mandamento do amor, amar o próximo como a si mesmo, ou amar o próximo a ponto de dar a vida pelo outro, e principalmente fazer o bem para o próximo. Jesus foi condenado também por conta disso, ele fazia milagres aos sábios, curando pessoas, e isso era considerado pecado pela lei mosaica. Durante o sábado você não podia fazer nada além do milagre. E aí Jesus questionava essa lei dura, essa lei fria, essa lei que não dava espaço para o amor, a caridade, o perdão, a misericórdia e a cura e libertação que Deus havia trago para o mundo. Então começam os discípulos a empreenderem provas poderosas, com milagres cada vez mais portentosos. Né? Os discípulos foram julgados e acabaram liberados, porque eles ficaram com medo de um movimento crescer ainda mais a partir da perseguição. Depois os discípulos se reuniram, depois de ter sido preso, aconteceu um segundo Pentecostes, a oração não chegou a tremer. Pedro curou aí o aleijado com um milagre, fez ele andar em nome de Jesus. Então, por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificavam, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Lá no livro de Atos, capítulo 4. Então, os discípulos começam a empreender os mesmos feitos do seu Senhor e Salvador para os cristãos. Então, os milagres feitos pelos apóstolos mostram que Jesus agia também por meio deles, através do Espírito Santo enviado no Pentecostes. Eles davam a autoridade espiritual. Eles tinham uma autoridade espiritual, principalmente para aquelas pessoas que se encontravam endemoniadas, né? Tiravam o demônio das pessoas. Naquela época também, a doença era considerada uma atividade também espiritual. Era o demônio que fazia com que as pessoas ficassem doentes. Essa era a crença. Então, por isso, a cura era sempre espiritual primeiro, para depois ser física. Era a chamada doença psicossomática, né? Obviamente, ela se manifestava no corpo. Então, a mudança dessa visão da doença como uma maldição ou obra do demônio do diabo só vai acontecer com a ciência moderna, quando ela começa a estudar as doenças e perceber que as doenças não têm nada de espiritual, mas são tudo de coisas orgânicas. Apesar de que, depois do surgimento da psicologia também, descobriu-se que boa parte das doenças que nós temos são psíquicas. Até tem estudos científicos que mostram que, dos pronto-socorros, 70% dos atendimentos são de doenças inexistentes. A pessoa vai lá, mas porque ela está implicada, achando que está doente, o corpo dela começa a manifestar alguns sintomas. Então, a partir do momento que você acredita em algo, aquilo começa a se manifestar no seu corpo, a doença psicossomática. E por isso a sugestão é muito eficaz na cura de doenças. Então, na medida que você acha que está curado, ou que alguém tem o poder de curar, você acaba, pela fé, se curando. Por isso Jesus dizia, né? Jesus, quando curava as pessoas, ele não falava, vai, eu te curei. Ele falava, vai, a tua fé te curou. Né? Temos alguns exemplos, né? Como Paulo, ele curou uma paralítica, ou aliás, um paralítico chamado Enéas.
O Pedro ressuscitou a Tabita, mas uma ressurreição, já um milagre um pouco mais já extraordinário. O próprio Jesus ressuscitou Lázaro, ressuscitou também algumas figuras durante a vida, né? A Tabita era uma discípula. O Paulo curou um homem que não conseguia andar, também em Listra. O Paulo exorcizou, ou seja, tirou o demônio do corpo de uma jovem que estava possuída. O Paulo ressuscitou também um jovem Eutico. Paulo curou o pai de Públio que estava sem teria, com diarreia, seja uma doença mais comum. Ressuscitar e curar paralítico já era coisas mais assim, extraordinárias, e por isso fazia com que muitas pessoas se convertessem ao cristianismo por causa desses milagres. Né? Então, depois de orar, tremeu o lugar em que estavam reunidos, lá em Atos 4. Então, logrando o conselho, os conseguiram ali ludibriar o conselho. A liderança de Pedro da igreja primitiva foi dada, foi designada pelo próprio Cristo. Né? E foi assim que Pedro é considerado o primeiro líder da igreja primitiva. Então, o povo também levava os bens às ruas e colocava em camas e macas. Olha só, quando chegou a fama dos apóstolos, o povo ficava sabendo que os apóstolos tinham chegado nos lugares, eles colocavam os doentes em camas, em macas, para que pelo menos a sombra, se a sombra passasse por eles, eles seriam curados. Assim como acontecia com Jesus. Inclusive tem o caso da hemorroísta, que só que ela acreditava que se pelo menos tocasse a túnica de Jesus, ela seria curada. Ela tinha uma hemorragia constante, não conseguia se livrar, se libertar daquilo. Só de tocar a túnica de Jesus, ela acabou sendo curada dessa hemorragia. Tem esse episódio que Jesus sente, e pergunta quem me tocou. É uma música muito interessante que fala sobre isso. Então o povo levava, pelo menos a sombra de Pedro, se projetasse sobre alguns enquanto ele passava, eles seriam curados. Está lá em Atos 5. Então, isso aí é um pouquinho do Novo Testamento. E foi graças a esses eventos portentosos que o cristianismo acabou se expandindo e se tornando aí o que é hoje, essa que é uma religião do planeta. Por hoje é isso aí, galera.